Olá, chegou o dia da nossa primeira aula online que está sendo liberada para vocês. Virão mais outras aulas, aguardem, já estão todas prontas, só esperando o dia para deixar para vocês, colocar aqui no ar, para que vocês possam acompanhar e aprender um pouco sobre essa arte e ciência que é a hipnose. Hoje nós vamos falar um pouco da história da hipnose e um pouco da história do hipnotismo. A hipnose, ela se inicia, o primeiro relato que tem é lá no Egito, existiam as salas do sono, aonde os sacerdotes faziam rituais e as pessoas, entre aspas, dormiam para conseguir se curar. Na verdade, depois ficou-se sabendo que aquilo que era praticado é hipnose. Claro, os egípcios lá atrás não souberam disso, mas hoje nós sabemos que aquilo é hipnose, não é um sono. E até teve a questão do termo hipnose, né, que acabou ficando, o termo hipnose acabou sendo difundido pelo James Braid, que foi um hipnotista, e ele também acreditava que a pessoa dormia e acabou falando que aquilo era hipnose, hipnose, isso ficou. Quando foram mudar esse termo, que descobriram que não era um sono, já era tarde demais para mudar o termo. Esse termo hipnose vem do hipnos, que é a deusa do sono, a deusa grega do sono. Então deixaram dessa maneira e hoje a gente conhece como hipnose, mas todos nós sabemos que a pessoa não dorme. Na aula dos mitos da hipnose eu vou falar para vocês sobre tudo isso, por que, que não dorme, por que, que não vai para lugar nenhum, por que, que não é um poder, eu vou explicar isso direitinho. Mas hoje nós temos vários nomes da hipnose para falarmos para vocês. Vou começar a falar para vocês, primeiramente começando com o Franz Anton Mesmer, que é o criador do mesmerismo, do magnetismo animal. Ele viveu de 1730 e pouco até 1808, pelo que eu me lembro, e ele descobriu o mesmerismo. Ele acreditava que nós tínhamos uma energia que chamava de magnetismo animal e essa energia poderia curar. E tanto que tem relatos de várias curas dele, mas a ciência, a medicina nunca comprovou essas curas. Algumas religiões e seitas ainda se utilizam do mesmerismo, como o passe mesmérico, a roda mesmérica de cura, alguns termos que foram colocados por ele, cunhados por ele como magnetismo animal, continuam sendo utilizados. Então ele, poderemos dizer assim, que é o nosso primeiro nome da hipnose ocidental. Até para quem quiser conhecer alguma coisa a mais sobre o Mesmer, tem um filme que você encontra no YouTube, é Mesmer, o Feiticeiro, ou também tem outro nome que colocaram, Mesmer, Magnetismo Animal. Então você procura filmes sobre Mesmer no YouTube e você vai encontrar esse filme que dá uma visão geral disso que eu estou falando para vocês. E outro nome que eu quero falar para vocês é sobre o James Braid, que era um médico inglês que viveu de 1795 a 1800 e alguma coisa ali, não me lembro bem a data, mas ele com aquela questão do mesmerismo, ele acabou descobrindo um modo. Quem relata isso é o La Fontaine no livro dele. Ele relata que o Dr. James Braid colocava uma rolha amarrada no alto da cabeça da pessoa, com uma cor prateada, e fazia com que a pessoa olhasse dessa maneira fixamente para essa rolha durante muito tempo e ela acabava entrando no estado de hipnose. O James Braid foi o cara que cunhou o nome hipnose. E ele foi o primeiro a trabalhar realmente investigativamente com a hipnose na questão clínica. O La Fontaine acaba dizendo que o Dr. James Braid fazia era simplesmente causar uma dor de cabeça nas pessoas. Mas, na verdade, o que se descobriu aí foi a entrada no estado de hipnose pela fixação do olhar. Foi isso a grande coisa da descoberta do James Braid, que foi dando realmente margem para que essas induções que nós usamos hoje fossem criadas. E agora nós temos como outro grande nome o James Sdale, que também era médico. E ele usava técnicas de mesmerismo que demoravam várias horas para levar as pessoas ao estado de sdale,
que nós conhecemos como coma hipnótico. Ele levava as pessoas a esse estado e fazia operações, ele fez isso na Índia. Relatam que ele tem mais de 2.000 amputações, eu não sei realmente, mas é o que nós temos escrito, 2.000 amputações feitas só com base nesse estado de hipnose, praticando o mesmerismo. Quando ele fazia isso, nessa época, ainda não tinha inventado o éter, que foi usado como um primeiro anestésico aqui no Ocidente. Então ele fazia todas as operações fazendo o mesmerismo, porque o estado dele tem uma característica fundamental. Ele leva o seu corpo a uma grande anestesia. Esse estado do coma hipnótico, você fica completamente anestesiado naturalmente. Então a colaboração do James Isdale para a gente é a descoberta do estado de Isdale, o estado de coma hipnótico. E agora nós temos o Jean-Martin Charcot, que é o responsável, que aqui no Brasil, pelo menos, muito difundido a história do toque de Charcot, é aquele toque que dá na testa e a pessoa cai. A gente vê muito isso em igreja evangélica, é conhecido como a unção do cai-cai. As igrejas evangélicas, pentecostais, acontecem muito isso. Ele era um psiquiatra, neurologista, na França, no final de 1800 já, e ele era responsável por uma ala no Salpêtrier, o Hospital da França, que tomava conta das histéricas. E ali com as histéricas ele foi fazendo vários testes de indução, vários testes de hipnose e conseguiu reverter quadros de histeria. Então ele tinha aquelas várias mulheres lá e ele foi testando curas quanto a isso. Da mesma época do Charcot, acho que chegou a estudar junto com o Charcot, ou foi aluno do Charcot, foi o Freud. E como todo mundo sabe, o Freud praticava hipnotismo e depois foi dito que ele abandonou a hipnose até o fim da vida dele. Ele abandonou a hipnose, não quis saber de hipnotizar mais. E é sobre o Freud que nós vamos falar agora na sequência. O Freud, o pai da psicanálise, ele era neurologista e foi o cara que descobriu essa parada toda de inconsciente, de consciente, de ego, superego, id. Então, para nós da hipnose, como eu que trabalho com hipnose clínica, o trabalho do Freud foi muito, muito interessante, ainda menos na parte investigativa que nós fazemos na anamnese aqui na clínica. Ele viveu, acho que até 1939. E aquela história de que ele abandonou a hipnose, na verdade, já no fim da vida do Freud, ele acabou tendo contato com novos tipos de indução hipnótica. Só que isso não ficou relatado. Entretanto, o Freud ele faz uma terapia que chama a livre associação, que nada mais é do que um transe hipnótico. A pessoa começa a falar sem parar tudo que vier na cabeça dela, e isso leva você a um estado de hipnose. Porque muitas vezes nós confundimos uma indução formal com uma indução não formal na hipnose. E nós vamos falar disso mais para frente. Então o Freud é importantíssimo sim para quem trabalha com clínica. As pesquisas dele são fantásticas. E você pode encontrar também no YouTube filmes sobre o Freud. Quem quiser dar uma olhada lá, é bem interessante. Que eu me lembro, nesse filme aparece até o Charcot no hospital com ele lá, fazendo um teste com um espeto, e espeta a perna de uma histérica, e o Charcot diz para ele que, veja, ela não sente dor nenhuma. E é isso que deixa o Freud fascinado. Temos também um nome muito importante da hipnose, que colaborou demais para a hipnose clássica, que é o Dave Elman. Ele foi locutor, foi radialista, foi humorista, e desde criança ele praticava hipnose. Ele acabou descobrindo várias formas de indução. Tem até a indução de Dave Elman, que eu vou ensinar para vocês. É uma indução fantástica, leva as pessoas muito rapidamente ao transe. Não é indução instantânea, é uma indução rápida, mas realmente muito rápida. O Dave Elman, ele criou vários tratamentos clínicos com a hipnose, pois ele gostava de ensinar hipnose para médicos. E ele tem até um livro chamado Hypnotherapy, que você só encontra em inglês. Eu não vi ainda nenhuma tradução para o português desse livro, mas se tiver, com certeza vai ter muita gente que vai querer adquirir, porque é um livro muito interessante. Se você sabe inglês, vale a pena você baixar, você encontra na internet. Baixe esse livro se você é interessado em hipnose clínica, dá uma lida que é muito legal. E você também encontra vídeos na internet de pessoas falando sobre o Elman. E uma coisa muito importante que aconteceu foi que o Dave Elman teve um discípulo chamado Gerald Cain, que foi o fundador da Omni, que é a escola em qual eu estudei e me formei, fui da primeira turma aqui no Brasil.
E o Gerald Cain aperfeiçoou as técnicas do Dave Elman e trabalhou a sua vida toda em cima disso. O Gerald Cain começou a acompanhar o Elman desde os 14 anos, e o Elman levava ele para ele ficar gravando as sessões de hipnose do Elman. Então ele levava o menino Gerald Cain, o Jerry Cain como é conhecido, e ele fazia essas gravações. E depois ele foi aperfeiçoando essas técnicas, e hoje ainda são as técnicas mais modernas que nós conhecemos de tratamento na hipnose clínica, e algumas induções também que o Gerald Cain bolou e que a gente utiliza até hoje. Temos também a hipnose conversacional, a hipnose ericksoniana, que foi criada pelo Milton Erickson, que era um médico, psiquiatra, atendia nos Estados Unidos, e ele usava essa forma conversacional para poder levar a pessoa ao transe e usando metáforas fazer esse tratamento. Ele tinha um grave problema de saúde, então ele não se locomovia bem. Então ele teria que fazer o quê? Ter uma forma de levar as pessoas a serem hipnotizadas que não fosse tocando nas pessoas. Ele não tinha muita movimentação. E já no fim da vida dele quase não se movimentava, quase já não falava. Você encontra vídeos no YouTube também com uma sessão do Milton Erickson. E é também uma linha da hipnose muito interessante, que quando você mistura essas questões de metáfora junto com a hipnose clássica, ela toma um poder ainda muito maior. Essa foi a nossa primeira aula sobre a história do hipnotismo e hipnose. Eu sei que é uma aula curtinha, só para vocês terem ideia e começarem a se inserir nesse mundo da hipnose. Espero que tenham gostado e até a nossa próxima aula.